Hoje eu quis trazer um formato diferente. Esse texto que eu trouxe para vocês foi uma experiência que eu tive no meio da academia. E é difícil eu explicar como é que foi essa experiência, mas eu vou tentar aqui descrever. Eu fui invadido por múltiplas sensações de êxtase inexplicável. E é como se várias consciências estivessem se expressando dentro do meu corpo. E essas palavras que eles traziam desencadeavam um fluxo de sensação muito forte. E eu sentia muita coisa simultaneamente. É como se eu sentisse as frações de realidade em que eu coexisto. E era uma coisa muito diferente, porque não era como se tivesse alguém em mim, era como se eu fosse a consciência também. E às vezes mudava, porque esse é apenas uma parte do texto. O Criador é dotado de deuses que lhe inspiram. Estamos se comunicando com você a todo instante. A percepção que mudam, os sentimentos que variam, somos nós acoplados em você, impulsionando o que você integrou, o que você buscou. As variáveis formas de enxergar o mundo somos nós. Na verdade, somos um. Somos em conjunto, somos as dimensões interagindo e coexistindo juntamente a você. Você descansará tanto da sua própria mente, enquanto está reconfigurando a confiar em partes suas. Não mais desconhecidas, elas serão tão singular a você, pois vibram na mesma frequência. Você nunca esteve sozinho, e não só sua consciência central percebe isso, mas todo o seu corpo, todos os seus corpos, estão se movimentando para esse mesmo caminho, pois é a natureza deles, a sua, a nossa, a do todo. Não pense em nós como algo separados, algo que ajudará apenas no êxtase espiritual, mas pense em nós como agentes agindo também nos múltiplos desafios que vocês passam. É por lá que nós emanamos, é por lá que nós clareamos, é por lá que nós revelamos a verdadeira realidade. E é por ali que você renasce. E depois mudavam as consciências. Foi muito forte e mudou assim, né? Afeta essas experiências que a gente tem. Não é para que a gente se apegue, mas essas experiências, elas criam ali uma referência para os nossos corpos inferiores, onde eles determinam aquelas experiências como o nosso grau de realidade, porque elas estão num nível muito mais forte do que qualquer tipo de experiência. Então, assim, essa foi uma das experiências que eu tive. É engraçado falar porque eu já tive muitas experiências dentro de academia. Já tive experiência em shopping, em praias, na rua, em rua eu tive muito andando. Mas em academia é algo que eu tenho muito, eu não sei se é porque o meu corpo tá em movimento. Então eu acho que ele ativa as células, elas saem do padrão paralisante ali, que às vezes se interconecta com um aspecto emocional. Então quando eu estou em movimento, eu ativo, meu corpo dá uma religada, então potencializa as experiências. E o que eu quero dizer com esse tema, né, que eu trouxe, que eles estão entre nós, que os véus, gente, eles vão começar a decair. Eles, na verdade, já estão. E o campo de interação, ela vai ser muito, assim, muito instantânea, muito diferente, muito surrealista, né? O surrealismo, o cinema surrealista, ele nos trazem essa mecânica, né, dentro ali do campo do inconsciente. Então, assim, um pouquinho disso, a gente não vai conseguir distinguir, não sei, o que é real do que é falso, porque não tem mais isso. O que nos separava dentro do que é real, falso, é porque toda a realidade que a gente tentou alcançar foi dentro de filtros de crenças, de dogmas, de percepção, em que inconscientemente a gente invalidava o nosso ser. A gente invalidava. Eu vejo muita gente, até mesmo no curso que eu tô fazendo agora, as pessoas inconscientemente, elas vão se invalidar como se elas não fossem seres divinos. Mas a gente
Nós somos uma extensão dos seres divinos. E eles são uma extensão nossa. Então as pessoas, elas foram tão condicionadas a se diminuir que elas sempre vão se colocar num ângulo de inferioridade. Sempre num ângulo de pequenez. É por isso que a gente necessita tanto do ter, né, como estímulo de identidade, como estímulo de poder, porque a gente é inferiorizado o tempo todo. Nós nos auto-inferiorizamos, porque a gente ainda não consegue sustentar a nossa condição anímica de quem a gente é. A nossa condição que nos linka com todas as realidades. Como ele disse no texto, não pense a gente como algo fora. Atende isso, não algo lá. Uma coisa muito interessante, o eu superior, ele está imerso aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, às camadas suas. Ele está imerso. Por isso que quando eu falo eu superior, não pense como uma divindade fora de si. Essa divindade, ela está dentro de si. Ela é seu aspecto, que precisa, que se utiliza você para se recriar no mundo, para se auto-experienciar no mundo. Aqui é uma passagem tão rápida. Isso que a gente vive aqui vai ser tão... que não despertar seria um auto-desperdício diante dessa possibilidade que a gente está vivendo. E lá é assim, né? O campo acontece muito mais rápido. Aqui a gente tem uma sensação, né, que as coisas acontecem devagar, mas não. Então isso aqui é muito rápido. Por isso que eu falo, por que eu não daria importância à minha espiritualidade? Por que eu não daria importância a esse processo? Porque não há algo mais importante do que isso. Não existe algo mais importante do que o nosso processo espiritual. O processo espiritual não é para você criar mais crenças de que você veio de tal raça, de que você é uma semente estelar. Não é sobre apegos. Não é sobre trocas de crenças. É sobre o desconhecido. E o desconhecido é literalmente um parto. Porque você está nascendo dentro de um mundo que está separado. Que está separado, condicionalmente separado. Mas a realidade está aqui. E eles estão aqui. Então, por mais que a gente esteja numa estrutura densa da matéria baiônica, essa estrutura está o tempo todo sendo atualizada, porque o que compõe dentro dela são tecnologias multidimensionais. O seu coração é uma tecnologia multidimensional. Cada órgão que a glândula pineal, o nosso pulmão, cada órgão que a gente carrega, ele é uma tecnologia espiritual. Os nossos chakras, a gente tem múltiplos mini chakras, além dos principais, os nossos vórtices, que são os nossos campos de entrelaçamentos quânticos. E a gente vai começar a utilizar isso na vida. Na verdade, a gente já se utiliza isso de forma inconsciente. Por que eu falo de inconsciente? Porque os seres negativados, eles dominam a gente através dessas armas, dessas tecnologias. A sua tecnologia que está desligada, ela cria um campo para que eles possam se aproveitar disso. Então a sua tecnologia que está vibrando no frequenciamento baixo, porque ela não está ativada, eles vão conseguir te manipular. Entende? Então não pense essa realidade como fora, comece a perceber essa realidade como dentro de você. Nós seríamos cada vez mais autossuficientes. Dentro dessa autossuficiência, nós estaremos criando campos, entrelaçamento, relações com pessoas que também estão sendo autossuficientes. E nós estaremos atuando em conjunto, criando estruturas, recriando o mundo de múltiplas formas. Eles estão aqui nos inspirando. Então aqui, ó, você nunca esteve sozinho. E não só sua consciência central percebe isso.
mas todo o seu corpo, todos os seus corpos. O que eles querem dizer com isso? Você nunca esteve sozinho. Entende que esse processo de reintegração, ele é tudo dentro da gente. O nosso corpo também tendo a percepção, sabe, se atualizando no nível frequencial, onde ele está se fundindo a essas outras realidades. Então não é algo separado, entende? Ó, eles serão tão singular a você, pois vibram na mesma frequência. Atualização, mesmo frequenciamento. Então eles conseguem atuar porque tudo é frequência. Todos estão se movimentando para o mesmo ponto. Pois é a natureza deles, a sua, a nossa, a do tudo. Não pense, essa parte é muito importante, porque a gente precisa também exercitar isso nos nossos momentos de desafios. Esse tipo de percepção, né, de perspectiva não é só para gerar luz. Eles falam, não pense nós como algo separados, algo que te ajudará apenas no êxtase espiritual, mas pense nós como agentes agindo também nos múltiplos desafios em que você passa. O que eles estão querendo dizer com isso, gente? Que todos os processos que a gente passa, todos esses processos e desafios, eles também estão atuando. Eles também estão orquestrando ali uma possibilidade da gente despertar, da gente se curar, da gente se reconhecer, da gente se compreender. Entende? Eu não gosto nem de utilizar muito mais esse termo guias espirituais, mentores. Eu utilizo muito, sim, porque a gente precisa ter referência, porque a gente vai ter variáveis tipos de energias de qualidades atuando dentro da gente. Então, mas percebam isso como algo que é parte sua, sabe? Essas consciências, elas estão dentro de você, elas estão atuando dentro de você. Comece a perceber de dentro para fora, sabe? É um princípio sutil que emana, que puxa. A gente precisa muito trabalhar para a gente entrar nessas dimensões, porque a maioria dos nossos problemas está no egoísmo, em como a gente se relaciona com o mundo. A forma pequena em como a gente ainda escolhe olhar, escolhe alimentar, sabe? Da escassez ainda. Então a gente precisa também romper com esses mecanismos, com esse egoísmo, com esse apego, com essas coisas que nos deixam presos em padrões pequenos, enxergar o mundo, de se manifestar no mundo. A gente precisa elevar a qualidade para que a gente supere isso, para que a gente transcenda, para que a gente abra e uma linguagem comece a emanar dentro da gente, uma linguagem que a gente reconheça. Então, que a gente perceba que eles estão aqui atuando em todos os espaços. Há força, há arquétipo, há energias que estão em contato dentro da gente. Por isso que a gente precisa estimular o nosso corpo, conhecer o nosso corpo, conhecer a nossa linguagem, conhecer os arquétipos, conhecer a nossa ancestralidade, para que o nosso corpo tenha referência e possa se atualizar e possa cada vez mais ter essa clareza. E eles mesmos vão trazendo respostas, sabe? Vão trazendo respostas pelas outras pessoas, por mim. Mas é um quebra-cabeça onde você vai montando. Esse quebra-cabeça vai se ativando dentro de você. Então, se vocês gostaram, gente, desse vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar, por favor, e se inscrever.